Jesus veio como relâmpago. Está em Mateus capítulo 24, versículo 27, onde se trata de sua vinda. Ali, explicando isto para os seus discípulos, na ocasião em que eles o perguntaram quando seriam essas coisas, no que se refere à destruição do templo, o cerco de Jerusalém, aquela grande tribulação. Jesus diz para eles, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ele fala das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. E diz no verso 27 de Mateus 24, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E no verso 34 de São Mateus, ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, por isso, nós estamos afirmando que ele veio como um relâmpago. A sua vinda, a palavra vinda, no grego é parousia, e o significado é presença, e foi traduzido pelas Bíblias King James, Septuaginta, e o povo, nas igrejas, é ensinado que ele virá algum dia. Isso tem sido muito mal entendido pelos pregadores, que têm tomado a letra literalmente e aplicado, passando por cima daquilo que é figurativo. Então, Jesus veio como relâmpago, quer dizer, a vinda, quer dizer, a sua presença. Ele veio na glória do Pai. Ele veio em seu reino. Ele veio em glória. Não foi uma vinda corpórea, física, para a carne, para os olhos. Ele veio na glória do Pai. A glória de Shekinah, a glória de Deus, que é a sua presença. Então essa vinda na glória do Pai e em seu reino, Jesus falou dela em Mateus 16, versículo 27 e 28. Ele veio em seu reino. A presença de Deus está na terra, velada em um corpo de crentes, e a religião não pode ver isso. Esta presença foi como relâmpago. Qual é o significado desse termo figurativo, vir como relâmpago? Relâmpago é a emissão intensa da radiação eletromagnética na atmosfera. Relâmpago, na Bíblia, significa a ira de Deus contra os seus inimigos. O juízo de Deus, o julgamento de Deus contra os seus inimigos. Salmo 144, versículo 6. Vibra os teus raios, envia as tuas flechas e desabata-os. Quer dizer, então após o relâmpago, então vem os trovões. Então no Salmo 18, versículo 13, o Senhor trovejou e houve saraiva e brasas de fogo. Quer dizer, vibra os teus raios, envia as tuas flechas, troveja, e ali então há brasas de fogo e saraiva. Isso está de uma forma figurativa para mostrar o juízo de Deus. Jesus veio como relâmpago. Ele veio em juízo contra Jerusalém. Nós vemos isso nas Escrituras. Em São Lucas, capítulo 19,
no versículo 41, diz que quando Jesus ia chegando ali em Jerusalém e vendo ela, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conhecestes o tempo da sua visitação. Jesus não estava profetizando isso para nós. Jesus estava profetizando isto contra Jerusalém. Porque Jesus veio para os judeus. O Messias era prometido para os judeus. Todas as escrituras apontavam para o Messias, para o fim do tempo, do judaísmo. E ali está Jesus chorando sobre Jerusalém e mostrando claramente o que haveria de acontecer com Jerusalém. E isso aconteceu lá no primeiro século, quando Jerusalém foi cercada pelo exército romano e o templo foi derrubado e tudo foi destruído e judeus foram espalhados pelo mundo, aqueles que restaram. Aqui em São Lucas, capítulo 21, no versículo 5, e dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Quando é que o templo será derrubado? Quando é que Jerusalém será sitiada? É para daqui 20 séculos? Daqui 2.000 anos, 3.000 anos? Jesus estava falando em tempo presente. Mateus 24, Jesus está falando para os judeus, respondendo à pergunta de seus discípulos para aquela era, para aquele século o qual eles estavam inseridos. Mas então perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão essas coisas? Versículo 20 de São Lucas 21, ele responde: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Gente, como pode eles aplicar isso aqui para 20 séculos depois e ainda é futuro? Verso 21. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver na Judéia ou quem estiver no Brasil? Para os que estão na Judéia ou para quem está nos Estados Unidos? Ou na China? Ou na Europa? Ele estava falando dentro daquele tempo presente para os judeus. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos estiverem, não entrem nela. Porque dias de vingança, presta atenção, veja o relâmpago que eu disse, que simboliza o juízo e o julgamento de Deus. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que a criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e irá sobre este povo. E irá sobre este povo ou sobre os povos? Ou é sobre o povo que está na Europa? Ou é sobre o povo que está no Brasil, na América do Sul, na Ásia? Todas as escrituras do Velho Testamento se cumpriu em Cristo Jesus e finalizou ali, no ano 70. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e irá sobre este povo. Este povo, qual povo? Os judeus. E cairão ao fio da espada,
e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E verso 32, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Eu te pergunto, Jesus veio como relâmpago de Mateus 24, 27 ou não? Ou ele falhou ou ele mentiu? Não, ele veio. Ele veio. Aqui em São Lucas, no capítulo 11, versículo 50, ele disse que dias de vingança são estes, para que se cumpra toda a Escritura. No verso 50 de São Lucas 11. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Daquela geração ou dessa geração de agora, depois de 20 séculos? Qualquer pessoa pode interpretar essas escrituras que foi citada aqui. Jesus veio como um relâmpago. E o significado do relâmpago é um termo figurativo. Como lemos no Salmo 144, 6, vibra os teus raios, envia as tuas flechas e desabata-os. Salmos 18, 13, o Senhor trovejou e houve saraiva e brasas de fogo. Jesus veio como relâmpago. Ele veio em juízo contra Jerusalém. Então, quando eu digo que ele veio como relâmpago, ele veio como um vento, como um rio, isso é uma afirmação comparativa. Quando digo, por exemplo, tu és rápido como o vento. A palavra vento é o conjunto. Jesus veio como um relâmpago. O relâmpago é para figurar que ele veio em juízo, cumprindo as suas próprias profecias contra Jerusalém. Mas, infelizmente, o dispensacionalismo, o pré-milenismo, o pré-tribulacionismo, a tradição denominacional aplica erradamente as 70 semanas de Daniel, aplica erroneamente essas profecias, afirmando que haverá uma grande tribulação, sendo que se cumpriu lá no primeiro século, que viria sobre aquele povo, não sobre nós. Aplica um arrebatamento que não está escrito na Bíblia, a palavra rapto, e nem tampouco arrebatamento, e nega a sua vinda em glória, e nega a sua vinda em seu reino. E por causa disso eles têm um Cristo em memória, um Cristo morto. Por causa disso, eles comem pão e bebem suco maguari todo mês em suas igrejas, comemorando a sua morte, faz aquilo em memória, dizendo até que ele venha. Mas ele disse que viria na glória do seu Pai e que ele viria em seu reino. E ele disse, eu não comerei e não beberei mais do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo é o reino de Deus. As Escrituras têm se cumprido, ele está em seu reino. E o evangelho que temos que pregar agora é o evangelho do reino de Deus, que é o reino em nós. É essa glória de Shekinah em nós, que é essa presença gloriosa manifestando Deus na sua plenitude. Um evangelho realmente completo, e não um evangelho para encher igreja, e não um evangelho falso para segurar o povo na igreja, mas o evangelho de salvação para aqueles que foram chamados.